Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do capítulo completo. A nossa meditação nas referências dar-se-á a partir do versículo de número 14, tá certo, irmãos? Nós esbarramos no último vídeo, no versículo de número 13, E hoje, então, a nossa meditação será a partir do versículo de número 14 nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Vamos, então, à leitura da mensagem, que é a seguinte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Prefácio e saudação, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da Igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual
a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já aqui passar para as referências, né? Para que nós possamos dar continuidade na nossa meditação nas referências, que é a parte fundamental, né, do nosso estudo, da nossa pregação, para que os irmãos adquiram mais conhecimento, né? O apóstolo Pedro afirmou, né, aos irmãos, lá em 1 Pedro 5, né, cresça na graça, mas também no conhecimento que está ou que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a graça é fundamental. A graça é tão fundamental e tão importante que Paulo, né, quando ele teve ali aquele espinho na carne, né, a mensagem fala que ele mesmo falando, né, 3 vezes orei ao Senhor para que retirasse de mim esse espinho na carne, né? Eu fui usado 3 vezes, ele fala, 3 vezes eu fui esbofeteado por um mensageiro de Satanás, né? Orei ao Senhor, que ele retirasse, 3 vezes orei para que ele retirasse de mim esse espinho na carne, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, né? Então eu quero que os irmãos, de um modo geral, aqueles que não têm conhecimento suficiente, quando vê as afirmações que nós precisamos buscar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né, que nenhum irmão ouse de dizer que o Senhor Jesus disse que apenas a graça basta ao servo de Deus, né? O Senhor respondeu isso para Paulo, né? Por que o Senhor falou para Paulo dessa forma? A minha graça te basta, porque Paulo já era culto, Paulo já era, Paulo era rico, né? Quando Saulo, ele era rico, de família rica, Paulo era um homem estudado, era um homem letrado, né? Eu não sei se ele era formado em alguma coisa, se era doutor em alguma coisa, mas tinha um conhecimento muito profundo, né? Então por isso que para Paulo apenas a graça de Deus bastava. Mas para mim, para você e para nós, que não temos, não temos a cultura que Paulo teve, né? A cultura de formação mesmo, né? A cultura ali de estudos, de educação, né? Então nós precisamos, para nós não basta apenas a graça de Deus. Nós precisamos também da graça, mas também do conhecimento, da sabedoria e do entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, de modo que está lá em 1 Pedro capítulo 5, se não me falha a memória, 1 Pedro capítulo 5, né? Cresça na graça, mas também no conhecimento, né? Então, por isso que o Senhor me usa para poder passar para os irmãos dessa forma, né? Tem uma irmã que um dia, ela assistiu um dos vídeos meus para trás, dos mais antigos, né? E ela colocou nos comentários, irmãos, por favor, irmãos, não pare de nos ensinar não, continue nos ensinando, irmãos. Ela ficou muito grata a Deus, né, pelo que ela aprendeu, né, ela aprendeu dos ensinamentos que eu passo, entendeu? Eu creio que todas as pessoas, né, aqueles que não pisam em favo de mel, também sentem o mesmo prazer, o mesmo gozo que essa irmã sentiu. Não conheço, não sei quem é, não sei de onde ela é, né? Eu não lembro nem o nome dela para falar para os irmãos, né? Nem isso eu lembro, mas ela por dessa forma, irmão, por favor, ou pelo amor de Deus, né? Não pare, não
é continua, não, ela diz, não pare de nos ensinar, irmão. Ela diz dessa forma, né? Eu fico muito feliz, né? Sinto lisonjeado, né? Não para a minha honra e para a minha, mas para a honra e glória de Deus. Não para a minha honra e para meu louvor, de maneira nenhuma, né? Eu sou um humilde servo do Senhor, eu aprendo junto com os irmãos, ao mesmo tempo que eu estou ensinando, que eu estou passando, eu também acrescento na minha própria vida, minha própria alma, meu próprio ser, né? Mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento, né? E com isso a graça do Senhor sobeja em nós abundantemente em todas as coisas, tá certo, irmãos? Tá? Então eu falo isso para mim, para você, por mim, por você e por todos nós, tá bom, irmãos? Tá? Então vamos já nesse momento passar a nossa meditação nas referências, será a partir do versículo de número 13. Nós esbarramos no 13, é a partir do versículo de número 14, né? Mas vamos pegar, seguindo o 13, está escrito o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse foi o ponto que nós esbarramos no último vídeo, né? E o versículo 13 até o 14 está escrito o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. O qual é o penhor, quer dizer, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? E a palavra diz, né, no versículo 14, né, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, irmãos, o seguinte, na referência, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, né? O Espírito Santo, o penhor, o Espírito Santo é o penhor, ou seja, ele é o nosso fiador, né? Eu já falei algumas vezes em outras mensagens, pessoa, cidadão, né? Qualquer cidadão brasileiro, né? Independente de onde ele mora, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos do nosso país, né? Se ele precisar de um dinheiro, né, um dinheiro mais vultuoso, uma quantia mais vultuosa, né, e ele não tem nenhum outro recurso, mas ele tem uma joia preciosa, né? Então ele pega essa joia preciosa e vai na Caixa Econômica Federal, né, ou no Banco do Brasil, né? Pode ser que os bancos particulares também façam, mas eu não sei, eu conheço desde menino, eu ouvi falar sobre o penhor, né, desde quando eu era menino, na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, né? Então a pessoa vai lá e penhora aquela joia e retira a joia, ele leva a joia lá tem os especialistas, tem os especialistas, né, que conhece ouro, faz avaliação e aí vê quanto que ela vale e libera um crédito para aquela pessoa, mas aquela joia fica presa lá em penhor. Joia documentada, joia ali que é confirmada que é da pessoa, né? Então fica lá em penhor. E o homem de Deus, o crente, né, fiel e temente a Deus, né, o Espírito Santo do Senhor, ele é o nosso penhor. Ele é o selo da promessa. Ele é a nossa garantia diante de Deus no céu. Tá certo, irmãos? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E aqui a palavra fala, o Espírito Santo, o penhor, o Espírito Santo é o penhor, ou sinal da nossa herança. Verso 14, isto é, uma primeira prestação ou parcela inicial na presente era. O Espírito Santo é concedido aos crentes como parcela ou quinhão inicial, por conta do que vamos receber no
no futuro. Sua presença e obra em nossas vidas é uma... Sua presença e obra em nossas vidas é uma entrada por conta da nossa herança. Confira em Romanos, capítulo 8, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 22, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Né? Então, o Espírito Santo, ele é a nossa garantia de entrarmos no céu. Portanto, o crente que não tem o Espírito Santo, não foi batizado nas águas ainda, está numa igreja, está lá, né? Como diz uma pessoa, uma irmã querida que eu tenho, né? Crente crônico, né? Porque está lá na igreja, gosta, faz tudo na igreja, né? Faz tudo para estar na igreja, mas não participa da Santa Ceia, não tem nenhum tipo de ocupação na igreja, né? Não se batiza, portanto, não pode fazer mais nada. Ele só vai na igreja, gosta dos irmãos, gosta da igreja, mas isso não garante para ele a entrada dele no céu. Para entrar nos céus é necessário ser batizado, primeiramente nas águas, né? E receber, né, o anjo do Senhor, receber o Espírito Santo. Porque nós recebemos o anjo do Senhor quando aceitamos Jesus na igreja, aí no primeiro dia que aceitamos a Jesus, né? Venha como estiver, aceitamos, oramos, assistimos o culto, ficamos felizes, gostamos, né? Cheio da graça de Deus ali por assistir o culto. E na hora do apelo, levantamos a mão e aceitamos a Jesus. Neste momento, o Senhor designa um anjo para cuidar de nós, né? Porque nós somos separados para Cristo a partir daquele dia, né? E quando confirmamos, após 3, 4 meses, né, de novo convertido, no batismo, confirmamos toda a lei e a justiça, né? Aí nós recebemos o Espírito Santo já naquele dia, né? O batismo pode ser também naquele dia, vai depender de como foi a nossa santificação no período de preparação de novo convertido até chegar ao batismo, né? Então, se a nossa preparação foi abundante, foi transbordante, de fidelidade, de graça, buscando, podemos receber já no dia do batismo. Ao ser emergido nas águas correntes, ao ser trazido para fora, podemos já sair falando línguas estranhas, a língua dos anjos, que fala o Espírito Santo do Senhor. Certo, irmão? Tá? Os irmãos que batizam, o pastor da igreja, sabe se aquele Espírito é de Deus ou se não é, né? Eu diria que 99,9% é de Deus, porque por causa dos acontecimentos daquele dia. Tudo conduziu para que seja o Espírito de Deus naquela pessoa, né? Mas os irmãos, como eu estando no batismo, eu sei, e os demais irmãos que têm a mesma graça de Deus que eu tenho, também sabe que graça, conhecimento, sabedoria, entendimento, e o 7º dom que o Senhor nos concede, né? Dos 9 dons que a Bíblia relata, dons espirituais, dos 9 dons espirituais que a Bíblia relata, o 7º dom é o dom do discernimento dos espíritos, né? Então, o Espírito do Senhor, né, ele comunica com o nosso espírito, né, e não nos deixa confundir. Nós temos certeza absoluta se é de Deus ou se não é de Deus naquele momento ali, né? E é uma comunicação que só quem tem o Espírito Santo de Deus e o dom de discernimento sabe falar se realmente é ou se não. Ele não tem dúvida, né? Ele não tem dúvida. O Senhor não deixa, a palavra, o Senhor não deixa os seus servos enganar. Então, isso é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, o selo da promessa, o nosso penhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?